Outubro de 2025, sirenes de ataque aéreo soam em Caracas, bombardeiros nucleares americanos a 200 quilômetros da costa venezuelana, e Trump acabou de autorizar publicamente a CIA a executar operações eventualmente letais contra Maduro. Nos próximos minutos você vai descobrir por que o narcoditador, parceiro ideológico de Lula, tem apenas dias, talvez horas, antes do golpe final. Maduro sabe que vai ser preso não é paranoia, é certeza. Enquanto você assiste a este vídeo, há 50 milhões de dólares sobre a cabeça dele. Há bombardeiros B-52 voando em círculos na costa venezuelana. Há um submarino nuclear americano no Caribe. Há 10 mil marines posicionados estrategicamente. E há agentes da CIA operando dentro da Venezuela com autorização presidencial. Isso não é filme de ação. É realidade acontecendo agora, em outubro de 2025. E tem algo ainda mais assustador. Trump anunciou tudo isso publicamente. Operações da CIA são sempre secretas, sempre. Mas dessa vez, o presidente dos Estados Unidos foi na televisão e disse ao mundo inteiro: autorizei a CIA a agir na Venezuela. Por que ele faria isso? Por que revelar uma operação secreta? Porque o objetivo não é apenas remover Maduro, é destruí-lo psicologicamente primeiro. Fazer com que cada noite seja um pesadelo. Fazer com que ele não confie em ninguém ao seu redor. Fazer com que saiba que o seu fim está chegando, mas não saiba de onde. Tudo começou há 3 semanas. Desde o início de setembro de 2025, 5 embarcações foram atacadas no Caribe, próximas à costa venezuelana. 27 narcotraficantes mortos, todos sem julgamento, todas sem aviso, nenhum detalhe divulgado. Mas na terça-feira, 14 de outubro, algo mudou. O 6º ataque aconteceu, mais 6 mortos no mar. E dessa vez, Trump estava enviando uma mensagem diferente. Na manhã seguinte, quarta-feira 15 de outubro de 2025, o céu sobre a Venezuela escureceu. Eu sou Luiz Negromonte. Este é o Vanguarda Histórica. Após a vinheta do canal Vanguarda Histórica, retornaremos para dissecar exatamente como os Estados Unidos estão planejando remover Maduro do poder e por que dessa vez não há escapatória para o narcoditador. Os monstros do apocalipse. 2 pontos no radar venezuelano. Aproximando-se rapidamente da costa. Vindo do norte. Velocidade, 900 km por hora. Altitude, 12.000 metros. Os operadores de radar em Caracas olharam para as telas e sentiram o sangue gelar. Conheciam aqueles sinais. Eram inconfundíveis. B-52H Stratofortress, os bombardeiros mais letais já construídos pela humanidade. Bunny 01 e Bunny 02. Coelhinhos, nome irônico para máquinas de destruição em massa. Esses aviões podem carregar 32 toneladas de bombas. Podem voar 14 mil quilômetros sem reabastecer. Estão em operação desde 1952. Sobreviveram à Guerra Fria, ao Vietnã, ao Iraque, ao Afeganistão. São relíquias vivas de 70 anos de dominação militar americana e agora estavam a menos de 200 quilômetros de Caracas, voando em círculos por mais de 2 horas. Pense no terror psicológico disso. Maduro podia vê-los no radar, sabia exatamente onde estavam, podia calcular em quanto tempo chegariam a Caracas se decidissem atacar. Menos de 15 minutos. E não podia fazer absolutamente nada para impedi-los. A Venezuela tem caças Su-30, aviões russos relativamente modernos, mas são inúteis contra B-52. Esses bombardeiros voam tão alto que estão fora do alcance da maioria dos sistemas antiaéreos venezuelanos. E mesmo que conseguissem derrubá-los, isso seria declaração de guerra contra os Estados Unidos. Maduro estava completamente impotente.
e os americanos queriam que ele soubesse disso. Mas tem algo que poucos analistas perceberam. Operações contra narcotráfico não usam B-52. Você não precisa de bombardeiros nucleares para interceptar barcos com cocaína. Você usa helicópteros, lanchas rápidas, aviões de reconhecimento. B-52 são usados para uma coisa: destruir países inteiros. Os bombardeiros ficaram no espaço aéreo internacional. Tecnicamente legal, mas a mensagem era inequívoca. Podemos transformar Caracas em cinzas em questão de minutos. E você não pode nos parar. Mas os monstros aéreos eram apenas o começo. Horas depois, ainda naquela quarta-feira, 15 de outubro, Trump fez algo sem precedentes na história das operações secretas americanas. A autorização pública. Arma psicológica. Salão oval da Casa Branca. Câmeras de todas as redes ligadas. Repórteres do mundo inteiro assistindo ao vivo. Trump estava sentado à sua mesa histórica. Ao lado dele, o diretor do FBI e a Procuradora-Geral dos Estados Unidos. A atmosfera era tensa, e então Trump disse as palavras que mudaram tudo. Autorizei a CIA a conduzir operações dentro da Venezuela para remover a ameaça que Maduro representa à segurança nacional americana. Deixe isso afundar por um momento. O presidente dos Estados Unidos acabou de anunciar publicamente uma operação da CIA. Isso simplesmente não acontece. Nunca. A CIA foi criada em 1947 especificamente para operar nas sombras. Sigilo é sua essência. Quando presidentes autorizam operações da CIA, isso é classificado como ultra-secreto. Nem o Congresso sabe os detalhes. Mas Trump anunciou na televisão, ao vivo. Por quê? Porque dessa vez o sigilo não era o objetivo. Terror psicológico era o objetivo. Agora Maduro sabe que a CIA está na Venezuela, mas não sabe onde. Pode ser o motorista que o leva todos os dias. Pode ser o cozinheiro que prepara sua comida. Pode ser o general que comanda sua segurança pessoal. Cada pessoa ao redor dele virou suspeita. Cada reunião pode ser armadilha. Cada refeição pode estar envenenada. Cada viagem de carro pode terminar com explosão. Trump transformou o próprio governo de Maduro numa prisão psicológica e colocou 50 milhões de dólares de incentivo para qualquer um que decida trair o ditador. 50 milhões de dólares. Pense nisso. Um general venezuelano ganha talvez $1.000 por mês. Com 50 milhões, ele e sua família estariam ricos para sempre. Fora da Venezuela. Protegidos pelos americanos. Quantos dos generais de Maduro estão, neste momento, calculando se vale a pena traí-lo? Um repórter fez a pergunta que todos queriam fazer. Senhor presidente, a CIA tem autorização para assassinar Maduro? Trump sorriu. Aquele sorriso característico quando não quer responder diretamente. Depois, disse: é ridículo responder isso. Mas completou: acho que a Venezuela está sentindo calor agora. Calor. Que eufemismo elegante para dizer que há agentes americanos na Venezuela com autorização. A reação de Maduro foi imediata e patética. Naquela mesma noite, ordenou exercícios militares de emergência. Mobilizou exército, polícia, milícias civis. Todo mundo nas ruas de Caracas em formação de combate. Sua vice-presidente, Delcy Rodrigues, apareceu na televisão fazendo ameaças vazias. Que nenhum agressor ouse, porque aqui está o povo de Bolívar com suas espadas erguidas. Espadas. Contra bombardeiros nucleares. Contra submarinos. Contra a maior máquina militar já construída na história humana. Trump até fez piada sobre isso. Postou um vídeo nas redes sociais mostrando o treinamento das milícias venezuelanas. Era patético. Pessoas marchando desorganizadas com armas enferrujadas de décadas atrás. Maduro correu para a ONU. Apresentou queixa formal no Conselho de Segurança, acusando os Estados Unidos de violação de soberania e ameaça à paz internacional. Quando um ditador corre para a ONU pedindo proteção, você sabe que ele está desesperado. E todo mundo sabe que os Estados Unidos têm poder de veto no Conselho de Segurança. A queixa não vai dar em nada. A confirmação. New York Times,
revela o plano. No dia seguinte, quinta-feira, 16 de outubro de 2025, o New York Times publicou reportagem que confirmou o que todos suspeitavam. Citando 3 autoridades do governo Trump, o jornal revelou: o objetivo da operação da CIA não é apenas pressionar Maduro, é removê-lo do poder, permanentemente, e para conseguir isso, a CIA recebeu autorização para executar operações letais. Pode trabalhar sozinha ou coordenar com operação militar maior. Isso não é mais especulação. É política oficial dos Estados Unidos, confirmada por fontes governamentais ao jornal mais respeitado do país. Mas tem mais. Muito mais. Desde o final de agosto de 2025, os Estados Unidos montaram a maior operação militar no Caribe desde a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. 10 mil militares americanos, 8 navios de guerra, 1 submarino nuclear de ataque, classe Virgínia, caças F-35, Lightning II, drones de reconhecimento Global Hawk, aviões de guerra eletrônica e a 18G Growler. E quem está comandando tudo isso? A segunda Força Expedicionária dos Fuzileiros Navais, o Second Marine Expeditionary Force. Essa é uma das 3 principais forças de combate dos Marines. São especializados em operações anfíbias, invasões, guerra urbana, operações de grande escala. Quando os Estados Unidos fazem operações antidrogas normais, quem comanda é a Guarda Costeira ou unidades pequenas especializadas da DEA e FBI. Quando você coloca 10 mil marines no comando, com submarinos nucleares e bombardeiros estratégicos, não é mais sobre drogas. É preparação para a guerra. Essa não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam derrubar Maduro. Em 2019, reconheceram Juan Guaidó como presidente legítimo. Aplicaram sanções brutais. Congelaram bilhões em ativos venezuelanos. Pressionaram aliados europeus e latino-americanos a fazer o mesmo. A estratégia era sufocar economicamente o regime até ele colapsar. Não funcionou. Maduro manteve lealdade dos militares venezuelanos, oferecendo a eles controle do narcotráfico e mineração ilegal. Os generais ficaram ricos e continuaram leais. Guaidó perdeu força política gradualmente. Hoje está completamente esquecido. Mora em Miami. Ninguém mais fala dele. Mas tem uma história ainda mais bizarra. Em maio de 2020, um grupo de mercenários americanos tentou invadir a Venezuela por mar. A operação se chamava Gideon. O plano era desembarcar na costa, avançar até Caracas, capturar Maduro e levá-lo para os Estados Unidos. Tinha 2 ex-soldados americanos das forças especiais no grupo. Foi desastre completo. A inteligência venezuelana já sabia do plano. Interceptaram os barcos antes mesmo de chegarem à praia. Mataram alguns mercenários. Prenderam outros, incluindo os 2 americanos. Maduro exibiu os prisioneiros na televisão estatal como troféus de guerra. Foi humilhação internacional para os Estados Unidos. A imprensa chamou de Baía dos Porcos 2.0, referência ao fracassado ataque a Cuba em 1961. O governo americano negou o envolvimento oficial. Disse que foi operação privada de uma empresa de segurança. Mas agora é completamente diferente. Não são mercenários. São as Forças Armadas Oficiais dos Estados Unidos. Não é improviso. É operação planejada há meses com coordenação militar massiva. Não é só pressão econômica. É ação militar direta com autorização presidencial, formal. Desta vez, é para valer. O plot twist. Por que agora? Mas aqui está a pergunta que ninguém está fazendo. Por que Trump está fazendo isso agora? Por que não em 2019, quando tinha mais apoio internacional? Por que não em 2020, quando Maduro estava mais fraco economicamente? E aqui está o plot twist que muda tudo. Não é só sobre Venezuela. É sobre o próximo passo geopolítico global. A Venezuela se tornou hub de narcotráfico controlado por 3 entidades: cartéis mexicanos, especialmente o cartel de Sinaloa,
e Cartel Jalisco Nova Geração. Facções criminosas brasileiras, especialmente PCC e Comando Vermelho. E governos hostis aos Estados Unidos, Cuba, Rússia, Irã e China. A base militar russa em La Orquilla, ilha venezuelana. Aviões militares iranianos pousando em Caracas. Assessores cubanos treinando forças de segurança de Maduro. Investimentos chineses em infraestrutura estratégica. A Venezuela deixou de ser apenas ditadura socialista. Se tornou base de operações para inimigos dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. E tem algo ainda mais preocupante: urânio. A Venezuela tem algumas das maiores reservas de urânio do mundo, ainda não desenvolvidas. Mas, se Irã ou China conseguirem acesso, Trump percebeu algo que administrações anteriores ignoraram. Não dá para negociar com Maduro. Não dá para esperar que ele caia sozinho. Não dá para continuar aplicando sanções que só fazem o povo venezuelano sofrer enquanto os generais narcotraficantes ficam cada vez mais ricos. A única solução é remoção cirúrgica. E agora Trump tem a ferramenta perfeita para isso. O pretexto das drogas entrando nos Estados Unidos. Ele pode vender isso para o público americano como operação anti-narcóticos. Mas, na realidade, é operação geopolítica para remover um governo hostil e limpar a influência russa, iraniana, cubana e chinesa do hemisfério ocidental. E aqui está a parte mais assustadora. Pode funcionar. Pela primeira vez em décadas, os Estados Unidos têm a combinação certa de vontade política, capacidade militar e pretexto legal para fazer isso. Maduro não tem aliados reais que arriscariam guerra com os Estados Unidos para salvá-lo. A Rússia está atolada na Ucrânia. O Irã está lidando com protestos internos e conflito com Israel. Cuba está quebrada. A China não vai arriscar confronto militar direto com os Estados Unidos por causa da Venezuela. Maduro está completamente sozinho. E ele sabe disso. Fechamento impactante. A situação na Venezuela, em outubro de 2025, nos ensina algo fundamental sobre geopolítica moderna. Quando você se torna problema para a superpotência global e não tem aliados reais, seu tempo acabou. Maduro transformou a Venezuela em narcoestado. Permitiu que inimigos dos Estados Unidos instalassem bases militares em seu território. Enviou milhões de refugiados para países vizinhos, desestabilizando toda a região. E achava que poderia continuar fazendo isso indefinidamente. Trump mostrou que não. Há 50 milhões de dólares sobre a cabeça de Maduro. Há bombardeiros nucleares voando em círculos na costa venezuelana. Há 10 mil marines prontos para agir. Há agentes da CIA dentro da Venezuela com autorização para matar. A única pergunta agora não é se Maduro vai cair. É quando e como. Se você quer continuar acompanhando os eventos globais que mudam o mundo, enquanto a mídia tradicional ignora ou distorce, curta este vídeo e se inscreva no canal. Caso contrário, vai perder análises como esta que revelam o que realmente está acontecendo nos bastidores do poder mundial. No próximo episódio, vamos analisar o que acontecerá depois da queda de Maduro. Quem assumirá o poder na Venezuela? Os Estados Unidos instalarão um governo fantoche ou permitirão eleições livres? E o que isso significa para o Brasil? Outubro de 2025. Sirenes de ataque aéreo soam em Caracas. Maduro sabe que o fim está próximo. O que realmente está acontecendo nos bastidores do poder mundial? Outubro de 2025. Sirenes de ataque aéreo soam em Caracas. Maduro sabe que o fim está próximo. E não há para onde correr. Este é o Vanguarda Histórica, onde ditadores caem e a verdade emerge.